Direita conservadora reconquista espaço e vence eleições. Assunto muito interessante. É importante ficar atento ao que está acontecendo aqui, né? Essa onda que está tomando o mundo, né? Agora com a eleição também lá do Milei na Argentina. Veja só, uma onda direitista conservadora começa a se levantar pelo mundo para o desespero da esquerda radical mundial e interesse dos estudiosos das profecias. Então, na Holanda, país ali liberal, outrora progressista, elegeram um indivíduo da chamada direita, extrema-direita ou direita conservadora. O Partido da Liberdade de Geert Wilders ganhou amplamente as eleições antecipadas holandesas, obtendo 23% dos votos, 23,5% dos votos e 37 cadeiras. É a vitória da direita que coloca um problema para a Europa. Na opinião aqui do site que postou aqui, na opinião de pessoas que estão analisando, na verdade, esse assunto, né? Então, essa eleição cria algum problema para a esquerda lá, europeia, e inclusive diz aqui também que a era Mark Rutte, que perseguiu os agricultores e caminhoneiros, levando muitos deles ao suicídio, acabou. Uma nova era se inicia com Wilders. E mais abaixo, aqui no grifo, diz: uma onda de direita começa a se levantar pelo mundo para o desespero da esquerda radical mundial. Depois de Milei na Argentina, chega Geert Wilders na Holanda. No próximo ano, Donald Trump é o nome mais cotado para voltar à presidência dos Estados Unidos. Então veja aí a direita retornando, né? Então eu coloquei também aqui como links, olha só. Lê também. Populista de extrema-direita aparece como grande vencedor em pesquisa de boca de urna na Holanda, que é o próprio Wilders aqui. E Holanda, legalizar maconha e prostituição foi um erro. As autoridades holandesas que legalizaram a maconha e a prostituição lá no país acabaram voltando atrás, percebendo que aquilo foi um erro. E hoje, países orientados também por uma política de esquerda não aprendem com aqueles que já trilharam o caminho e se arrependeram dele e querem legalizar a maconha no Brasil, querem avançar com outras pautas que em outros países causaram destruição. Então não aprendem realmente com os fatos, não aprendem com aqueles que erraram primeiro, né? Leia mais. Conservadores atingem maior número entre os americanos em uma década. Inclusive tem aqui um gráfico, ó. Eu vou ler um trechinho aqui dessa matéria que saiu na Gazeta do Povo, que diz assim: a lacração identitária aparentemente está rendendo frutos, mas para seus adversários. O conservadorismo, tanto no campo dos costumes quanto no campo da economia, atingiu os maiores níveis entre os americanos em uma década. São as novas conclusões publicadas na semana passada pela empresa de pesquisas Gallup. Os americanos, que se dizem conservadores em questões sociais, atingiram 38% em 2023, nível não visto desde 2012. Foi um salto de 5 pontos percentuais em apenas um ano, virando o jogo sobre os autodeclarados progressistas, que caíram de 34% para 29% desde 2012. Veja aqui o gráfico, ó. Percentual de conservadores ou muito conservadores estava em declínio, né, de 2000 até 2015 e 20, agora o gráfico passa a subir, né? E o percentual de progressistas ou muito progressistas, que vinha crescendo desde 2000, agora tem uma queda acentuada e você vê que a ponta ali do gráfico já começa a se distanciar. Conservadores crescendo, progressistas diminuindo. Esse é um fenômeno, uma bola que eu já cantei aqui um tempo atrás, inclusive eu coloquei aqui embaixo o vídeo, né? Me valendo aqui de uma metáfora criada por um amigo, o Eduardo Lutz, de que a esquerda seria o arco e a direita a flecha. Isso aqui já faz alguns anos que a gente tem dito que aconteceria. E parece que o cenário agora é esse mesmo, né? Já vou comentar aqui essa questão da flecha e do arco, tá bem? Então veja aqui, crescimento de um conservadorismo, né? E mais, esses dados são muito interessantes. Segundo pesquisa realizada pela Associação Americana Catholic Project, grande parte dos padres hoje se considera conservadora, uma nova geração de padres conservadores. Ao contrário do que aconteceu nos anos que se seguiram ao Concílio Vaticano II, também aqui na América do Sul com a Teologia da Libertação, com religiosos e padres progressistas, ao contrário desse fenômeno, quando a grande maioria dos padres se declarou então progressista, poderíamos dizer que os líderes do Vaticano ainda são claramente liberais progressistas, enquanto os padres mais novos, a geração que está chegando aí, são inspirados pela tradição pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II. Se esses dados forem precisos,
os fundamentos para a restauração da Igreja Católica já estão aí. E aqui está o gráfico, e aqui está o link para você depois ver esse estudo aí interessante, né? Mostrando que os muito conservadores e ortodoxos aqui, ó, estão aumentando em relação aos progressistas, que estão aqui na parte azul do gráfico. Veja que houve um tempo que a parte azul aqui era maior, né? Os progressistas e mais ou menos progressistas estavam em predomínio na Igreja Católica, e eles agora caem, e agora que aumenta o número dos conservadores. É um fenômeno parecido com o que estamos vendo aqui nas sociedades em que a direita está avançando, ou seja, uma convergência entre uma direita conservadora política e um catolicismo também conservador. E aí, quando a gente fala que no fim dos tempos haverá uma união, né, em torno de algumas causas comuns, Ellen White fala aqui nesse livro, né, O Grande Conflito, de um laço de união universal, que eu entendo ser o decreto dominical. Há pessoas que não acreditam, né, mas quem sabe vendo esses gráficos e as tendências, comece a entender o que está acontecendo. É uma reação, né? A esquerda e o progressismo, eles esgarçaram tanto o tecido social, avançaram tanto em suas pautas, exageraram tanto com banheiros unissex, com ideologia de gênero, essa bandeira queer militante, né? Esse que é o problema, a militância, liberação das drogas, licenciosidade, perversão sexual, tudo isso aí avançaram tanto que agora passa a haver uma reação no sentido contrário desse movimento pendular da história. É o que a gente fala aqui nesse vídeo, né? A esquerda é o arco, a direita é a flecha. A esquerda puxou tanto a corda desse arco para um lado que agora, já não podendo mais suportar a pressão, a tensão, esse arco, essa corda é solta e a flecha avança. E é possível que é essa flecha conservadora de direita que vai causar, né, que causará os estragos finais, porque para que as profecias se cumpram, é preciso realmente que haja um ambiente conservador religioso. Para que as profecias do Apocalipse, as profecias finais se cumpram, haverá o predomínio de duas bestas que são religiosas, a besta do mar e a besta da terra, o papado e o protestantismo apostatado. A besta do abismo, que tem que ver com esses movimentos de esquerda, comunismo, marxismo, ela teve a sua atuação na história, mas agora passa a perder terreno, ou pelo menos, né, a besta do abismo é a Revolução Francesa, e os que se inspiraram nela, podemos dizer que são os filhotes dessa besta, né? O próprio marxismo bebeu lá da Revolução Francesa. Então, esses ecos da Revolução Francesa passam a ficar cada vez mais fracos e o mundo começa a se desenhar conservador, religioso, e o que pareceria ser um cenário interessante para todos os religiosos, e de início acaba até sendo por um tempo, né, porque obviamente que a defesa da família, dos valores cristãos, é algo com que nós também concordamos, mas lá adiante está a armadilha. Lá adiante a flecha vai atingir seu alvo e haverá então uma perseguição religiosa por parte de uma política aliada a uma religião predominante, preponderante, dominante, e os últimos eventos ocorrerão. Então acompanhe com atenção esse fenômeno, né? É algo interessante de se acompanhar. Estamos vendo aí países como a Holanda, quem diria, agora a Argentina, depois possivelmente, provavelmente Estados Unidos também embarcarão nessa onda aí conservadora e o mundo guinando para o outro lado, né? Acompanhe isso atentamente, né, com um olho na Bíblia, nas profecias, e o outro, digamos assim, nas tendências, né, no que está acontecendo na imprensa, nos estudos sociológicos, políticos, religiosos que estão sendo feitos por aí.